Bom dia a você, youtuber, você admirador dessa plataforma. Bom dia para você, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não tá bom? Não tá bem? Vai ficar. Confia no Senhor. Isso vai passar. Bom, eu gostaria de estar trazendo a meditação nesse dia, mais uma meditação ou uma reflexão. Isso não é uma pregação, viu? Isso é só reflexões bíblicas para que você possa estar antenado à vontade de Deus para a sua vida. Amém? Então vamos lá? Eu peço que você tire um pouquinho dos seus minutos para que você possa meditar comigo nesse dia. Ok? Hoje a nossa reflexão bíblica se encontra no Evangelho de João, certo? Será um texto um pouco extenso, um pouco longo, mas é oportuno, né, a leitura desse texto, desse texto bíblico, para que você possa entender o que eu quero passar para você nesse dia, certo? Então aguenta as pontas aí até o final, para que Deus possa falar com você. Eu creio que a palavra de Deus não volta vazia. Algo de Deus você vai absorver para a tua vida hoje. Amém? Pronto, Evangelho de João. Diz assim a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 11, a partir do verso 1, certo? A partir do verso 1, eu acredito que nós vamos ler até o versículo 40, ou seja, 40 versículos. Isso mesmo, para a nossa edificação. Amém? Então, vamos lá. Diz assim a palavra de Deus, que não erra, que não falha, que não mente, que não muda e jamais mudará. E que jamais vai se submeter ao homem, certo? Ou seja, jamais ela vai mudar ou vai ser alterada para que se encaixe na sua vida ou na minha vida. Pelo contrário, nós que temos que nos encaixar nela. Amém? Estava, porém, enfermo um certo Lázaro, de Betânia, a aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela, pela morte, pela enfermidade. Ora, Jesus amava a Maria, a Marta, melhor dizendo, e a sua irmã, e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disto, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, o mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou. Depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme. Vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam ou pensavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. E fogo
por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: vamos nós também para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, e muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. E disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê tu isto? Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está cá e chama-te. Ela, porém, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele, ou seja, a Marta. Pois Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa, e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Isso os judeus dizendo. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, porém, quando a viu chorar e também chorando os judeus que com ele vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, angustiou-se, atribulou-se e disse: onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. 9 versículo da Bíblia. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. E algum deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos aos cegos, fazer também com que este não morresse? Podia. Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse-lhe Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: lembra? Não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Já havia dito isso? Pois bem, meus queridos, obrigada pela sua atenção, por ter observado comigo esses 40 versículos belíssimos da Palavra de Deus que revelam, demonstram a imensidão do amor, da misericórdia e do poder que esse Deus tem. É Jesus Cristo, Ele é Deus. Como você deve ter observado, o texto fala da morte e ressurreição de Lázaro. E tem alguns pontos que eu queria assim, enfatizar ou focar nesse dia. Alguns versículos que eu gostaria de enfatizar. É quando Jesus fala, né, ele recebe a notícia de que Lázaro está enfermo, está doente. E Jesus, ele não se demora mais do que 2 dias. Né? Jesus sabe da notícia e ele não vai. Aí você pode dizer: mas Jesus foi ruim aí, porque Marta ali apelou, Maria apelou para que ele fosse
visitar o seu irmão que ele estava doente, ou seja, elas já sabiam praticamente que a doença era para a morte. É tanto que elas disseram: Senhor, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ou seja, elas foram apelar para o Senhor porque elas sabiam que a enfermidade era para a morte, suspeitavam que seja para a morte. E o que me chama a atenção aqui é que Jesus Cristo ele não foi. Jesus demorou ainda 2 dias depois de saber, passou-se ainda 2 dias depois de saber que Lázaro estava enfermo. E ele não foi na hora que chamaram, né? E demorou-se 2 dias e teve um momento que Jesus disse para os seus discípulos que Lázaro, o amigo, dorme. Ele, claro, como Deus ele soube, né, pela sua onipresença, onisciência, onipotência, ele soube que Lázaro estava morto já. E ali os discípulos não compreenderam, achavam que estava falando de um sono, repouso, de sono, descanso. Mas ele já falava que Lázaro estava já morto, né? E após isso, saber que Lázaro estava morto, foi que Jesus foi para lá. E olha como Deus é lindo, e como Deus é sábio, e como ele falou no início, né? Se ela tivesse percebido quando Jesus falou que esta enfermidade é para a glória de Deus, ela teria, né, entendido alguma coisa, mas não entendeu. Às vezes eu trago essa lição para nós hoje, muitas vezes nós não entendemos o plano de Deus, não entendemos a sua vontade, muitas vezes, né? E aqui poderia muito bem ela ter compreendido, não, se ele falou que é para a glória de Deus, né, eu devo descansar e confiar nele. Como o texto no início fala, né? Deixa eu só verificar onde eu estava aqui para que eu possa reler para você. Pronto, versículo 4. E Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela, por essa enfermidade. Ou seja, aqui ela poderia ter compreendido, não, mas se disse que não é para a morte, alguma coisa vai fazer. Mas como ela, muitos de nós, né, como Maria, muitos de nós passamos por essa situação de descrer, desacreditar no que Deus fala, no que Deus tem prometido para nós, né? E assim, às vezes a gente quer que o Senhor realize, o Senhor faça na hora que a gente quer, no dia que a gente quiser, no ano que nós queremos. E muitas vezes a gente tem que entender qual é a vontade de Deus, né? E a gente só vai entender a vontade do Senhor, qual seja a vontade de Deus, porque nós nos colocamos, nos encaixamos na sua vontade. Quando nós entendemos e compreendemos qual é a vontade de Deus, e isso a gente só vai entender através da comunhão que a gente tem com Ele. Muitas vezes acontece algo na nossa vida e nós queremos que Deus haja no nosso momento, na nossa hora. A gente quer que Deus haja ali, naquela hora. Morreu um parente meu, eu quero que Deus ressuscite, eu quero que seja feita a minha vontade. Eu quero que Deus compreenda a minha dor, eu quero que Ele faça algo nesse momento. Né? Tem alguém enfermo na minha família, eu quero que Deus cure. Deus quer que Deus cure agora, porque essa é a realidade e a gente quer que isso aconteça. Isso é um desejo humano nosso, né? E a gente tem que compreender qual é a vontade de Deus. Alguém poderia dizer aqui que Jesus foi justo. Ele soube que Lázaro, que ele amava muito, como amava as suas irmãs, estava enfermo, né? Talvez ele viu ali as lágrimas de Maria, o desespero dela ao suplicar. Ele ainda demorou 2 dias. Eu acredito que elas foram procurar ele porque sabia que a cura estava nele, né? Que a cura está nele. Nele está a vida. Mas Jesus esperou ainda, passou-se 2 dias para que Jesus fosse até aquele lugar. Por quê? Porque não era o tempo de Deus. E as coisas têm que acontecer no tempo dele. E eu acho interessante isso. E como ela cria, né? Deixa eu verificar aqui. Como Marta acreditava. Tanto que ela disse, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Será que não teria? Será que o Senhor estando presente ali, ele não teria morrido? Se era para a glória de Deus, tanto faz Jesus estivesse presente como estivesse ausente, ia dar no mesmo.
porque era para a glória de Deus, tinha que acontecer ali um milagre, uma operação, fazia parte da sua missão, isso tinha que acontecer. Né? Se era para a glória do Senhor, tanto ele presente como ausente, Lázaro teria que morrer. Por quê? Porque ali tinha que se manifestar o braço do Senhor. Ali o nome do Senhor ia ser glorificado. Então é importante que nós venhamos entender isso. E quando o Senhor falou, né, que o irmão dela havia de ressuscitar, e ela imaginou que fosse o acontecimento que se dará a todos, né, a todos que crê, que foi quando Jesus falou que o irmão há de ressuscitar. Ela disse: Senhor, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia, onde todos os mortos ressuscitarão, para a condenação ou para a salvação, para a vida eterna. Aqueles que morreram em Cristo, obedecendo a sua palavra, né, renunciando ao pecado, à carne, ao mundo, né, obedecendo a palavra do Senhor, que não é fácil. A porta é estreita, como diz Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. A porta é estreita e apertada, que só entra por ele realmente quem ama o Senhor. E aqueles que, infelizmente, morreram sem Cristo, ou seja, morreram em desobediência, morreram nas suas vontades, nos seus costumes, em desobediência, enfim, em desobediência ao Senhor, infelizmente, vai ressuscitar, mas é para a condenação eterna. Ou seja, não há mais o que se fazer. Se você não obedeceu a Jesus, se você não fez por onde andar no caminho, se você não plantou, né, o bem, não plantou a vontade de Deus nessa terra, infelizmente você não vai colher vida eterna. É verdade? Seria até injusto colocar uma pessoa que não quer ir para o céu, colocar ela no céu. Seria como pegar um porco, que é um animal que gosta de sujeira, e colocar num lugar limpo. Se você observar, logo ele vai causar uma sujeira, porque o habitat dele, naturalmente, ele vai gostar da sujeira. Ele vai fazer sujeira. Então, colocar uma pessoa no céu, que é um lugar santo de adoração a Deus, onde lá o alvo é Cristo, o alvo não será eu, não será você, o holofote não estará em você, não estará em mim, a fama não será para você, não será para mim, a glória somente para Ele. Então, colocar alguém que gosta de fama, de sucesso, de mentira, não vou enumerar as coisas não, mas você deve imaginar, colocar alguém que gosta de todas essas coisas que você vê hoje no mundo, nessa vida, colocar este alguém no lugar onde só existe adoração ao único Deus, só existe santidade. Lá não existe pessoas sem roupas, seminuas, não existe pornografia, não existe novelas, filmes, futebol, cerveja, não existe sexo, certo? Eu passei a entender? O céu é assim. Então, colocar alguém que não gosta de adoração a esse Deus, que não gosta de santidade, que não gosta da integridade, colocar esse alguém no céu não seria um bom habitat para ele. Não seria até injusto. Né? Seria ele ia viver lá como se estivesse numa prisão. E se o ser humano tivesse a oportunidade de voltar, que coisa que não existe, a Bíblia diz que quem já partiu não volta mais, o único que volta, que tem o poder de voltar à vida, né, de o inferno, de ir no céu, de onde ele quiser ir voltar, é Jesus. O único que morreu e ressuscitou. Os demais que morreram não voltam mais. A palavra de Deus é bem clara em dizer isso. Você crê ou não? Mas quem morre, infelizmente, não volta mais. Certo? O que pode você ter visto alguma aparição, você ter visto alguma coisa, você ter visto um parente seu, você acha que foi um parente seu, eu gostaria de dizer bem claro para você, a palavra de Deus diz que o próprio Satanás, ele tem poder de se transfigurar em anjo de luz. Então não pense, não imagine, não conjecture que você viu um parente seu. Infelizmente não foi. Eles não voltam mais. A palavra de Deus diz bem claro que quem vai para o inferno ou para o céu não volta mais. É outro mundo. É outro nível. Certo? São mundos espirituais dos quais quem já partiu estão presos ou sossegados em Deus. Presos, quem está infelizmente no inferno, que serão lançados num lago de fogo depois do juízo final, da condenação eterna. Serão lançados no lago de fogo, como diz Apocalipse,
22, se eu não me engano, é 20, versículo 8 em diante. E que será lançado no lago de fogo quem está no inferno nesse exato momento, quem morreu sem Jesus, quem partiu infelizmente em desobediência ao Senhor, foi para o inferno. Estão esperando o julgamento, né, o juízo final, para serem lançados no lago de fogo. Eu falo isso não com alegria, né? Eu creio que Deus também não se alegra com isso, mas Deus não lança ninguém no inferno, né? O ser humano que escolhe para lá pelos seus meios, pelos seus próprios caminhos, que eles criam, inventam, né, e preferem viver assim, infelizmente. Deus, ele deu livre-arbítrio para todos nós. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e deu-nos o livre-arbítrio, né? Quando Deus criou o homem, ele deu o livre-arbítrio. Então você hoje tem a liberdade de escolher qual caminho você queira seguir, mas entendendo-se que essa liberdade não deve ser usada como pretexto para se fazer o que você quiser, mas seria para que você pudesse escolher o certo ao invés do errado. Então essa liberdade é para que você escolha e você entenda que Deus não nos criou como um robô, né? Você tem que seguir só a mim, vai ser do jeito que eu quero e vai ser contra a sua vontade. Não. Quando Deus deu o livre-arbítrio ao homem, para que o homem pudesse escolher pela sua própria vontade, não uma coisa forçosa, uma coisa mecânica como uma máquina, né? Quando Deus criou a gente com essa liberdade, foi para isso. Porque Deus não quer nada forçado, Deus quer que seja por amor. Amém? Então, quando eu falo do inferno, que existe, que é real e que os mortos não voltam, eu tenho parentes meus que, infelizmente, logicamente, a gente não sabe, eu acho que eu já falei isso, a gente não sabe os últimos minutos da vida de alguém, o que aconteceu, se ela não se arrependeu, a gente não sabe. Na realidade, eu não posso julgar aqui e dizer que um drogado, uma pessoa que vivia no mundo do crime, que ela foi para o inferno. Dá a entender que sim, mas eu não posso afirmar categoricamente que foi. Porque os últimos segundos da vida de alguém, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. No momento que nos últimos suspiros que ela está, ela pode se arrepender. Então eu não posso julgar alguém dessa forma. Porque o único que pode, que sabe do coração daqueles últimos minutos, é Deus. Amém? Mas infelizmente eu acho que o ser humano pensa nisso porque é natural pensar. A pessoa vivia no mundo do crime, vivia nessa vida, infelizmente foi para o inferno. É natural o ser humano, não é anormal alguém pensar assim, não. É normal. É normal, é natural alguém pensar assim. Certo, mas eu não posso afirmar, julgar que foi. Porque o céu é um lugar de surpresas. Quem você achou que jamais pudesse estar lá, um dia estará. E quem você achou que estaria, não estará. Então, quando eu falo que o céu é lugar de surpresa, nesse sentido. Nos últimos minutos da vida de alguém, tudo pode acontecer. Enquanto a vida, há esperança. E se há últimos minutos, últimos segundos, há oportunidade de salvação. E o que eu acho interessante aqui, voltando aqui ao texto, eu vou pular aqui para o versículo 39, os versículos para encerrar, certo? Quando Jesus fala aqui no 39, disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse, Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Aí Jesus disse para ela, repete de novo. Não te disse eu, que se creres verás a glória de Deus? Falei lá no início, que essa enfermidade não era para a morte, mas para a glória de Deus. E aqui me chama a atenção aqui que Jesus Cristo, ele tem este poder de ter tirado a pedra. Ele poderia ali já trazer Lázaro à vida, porque aqui ele diz, no versículo 41, Jesus chama Lázaro, né? No decorrer do texto você vai ver que Jesus chama Lázaro para fora e ali acontece ali o milagre, né? Mas o que me chama a atenção aqui é que Jesus, ele não tirou a pedra, não desenfaixou Lázaro. Ele quis mostrar o quê? Que há coisas, né? Primeiro, o tempo, que tem que esperar o tempo dele, que o tempo de Deus é diferente do nosso. E segundo, né? Há coisas que nós temos que fazer, né? Porque Jesus muito bem poderia ter tirado a pedra ali. Como ele já ressuscitou a Lázaro, ele poderia ter feito logo o serviço completo. Removido a pedra,
ter desenfaixado Lázaro, mas não, ele deixou que os homens fizessem isso. Tirai a pedra. Vocês, tira a pedra. Há coisas que eu e você temos que fazer. Há coisas que só eu e você podemos fazer. É como abrir uma porta de uma casa quando alguém está batendo do lado de fora. Só eu e você podemos abrir a porta. Para entrar na vida, Jesus entrar na vida de alguém, é preciso que abramos a porta para que o Senhor possa entrar e fazer morada. A pedra é eu e você que temos que tirar. O milagre é Deus que opera. Mas o perdão é você e eu que temos que liberar. Deus, ele concede ao homem este poder de perdoar, de amar. Mas a atitude e a ação tem que ser de nossa parte. Então eu aprendo muito nisso quando Jesus ali manda os homens, os discípulos, aquelas pessoas tirar a pedra. Né? Então que você possa entender isso nesse dia. Né? Tire a pedra do teu coração ou daquilo que esteja precisando tirar. Faça a sua parte. O que tem que ser feito, faça. Né? Que Deus vai honrar. Amém? Então eu vou finalizar aqui por aqui, para que não fique mais longo do que o que já ficou, mas é assim mesmo. E é porque você não viu ainda a minha pregação, você está vendo só reflexões bíblicas. Só meditações, é que eu estou só passando para você aqui, conversando com você, para que você entenda um pouquinho. E isso eu não tenho como resumir, né? Eu tento. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável. Então, peço que você compreenda, que você medite. Se gostar, deixa aí o seu gostei. Compartilhe a palavra de Deus se você sentir de compartilhar. E se inscreva se você também se interessar pelo conteúdo do canal. Amém? Se inscreva e eu novamente repito que eu já falei em alguns vídeos. Eu não me inscrevo em canais com lista fechada. E importante que se você quiser que eu retribua a sua inscrição, eu peço humildemente que você deixe a sua lista aberta para que eu possa estar retribuindo. Amém? Então é isso. Tenha uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada, uma boa manhã, um ótimo dia para você, na graça do Senhor Jesus. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus.